Olá, boa tarde. É que nem eu digo, nos evangelhos, na palavra de Deus, na escritura, existem maneiras de ensinar, de evangelizar e de pregar. Como, por exemplo, a gente vê a diferença de dois homens, de Nicodemos e Cornélios. Aqui no Evangelho de João, Jesus disse para Nicodemos: Você, sendo doutor da lei, ainda não entendeste essas coisas? Por exemplo, assim, a pessoa às vezes quer se colocar acima dos outros, quer ser grande homem, certo? Quer ser assim a pessoa alta, a pessoa assim, aquela pessoa acima das coisas. Mas não entende a palavra, não tem o conhecimento, não tem o entendimento. Aqui Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Ele era doutor da lei, mas ele não entendia. Ele tinha só a letra, mas ele não tinha o Espírito Santo da revelação para dar o significado para as pessoas. Ao contrário de Cornélios, que era um homem trabalhador, que tinha pessoas, tinha autoridade, ele era autoridade em cima de algumas pessoas, soldados. Era uma pessoa que dava esmola, que ajudava. É uma pessoa que tinha obra. Ao contrário de Nicodemos. Vocês podem ver a diferença de um homem para um outro sempre. Aqui Nicodemos, o doutor da lei, entendido. Aquela pessoa que quer saber de tudo e não sabe de nada. Ao contrário de Cornélios, que fazia o que era certo sem saber direito o que estava fazendo, mas fazia. Ajudava as pessoas. Com o próprio Deus deu um testemunho dele, das suas obras. Como uma oblação, como um cheiro bom, como um aroma suave, amor. Algo que o Senhor quer de nós, quer das pessoas. Não adianta você querer ser grande coisa, certo? E você não ter o conhecimento, você não tem entendimento. Não adianta querer ser um doutor da lei, que ser uma pessoa que tenha 5 ou 6 diplomas em cima da escritura, como Nicodemos tinha aqui. Que era uma pessoa que tinha diploma, tinha isso, tinha aquele outro, mas não sabia, na verdade, praticamente de nada, não entendia as coisas. Porque Jesus mesmo disse, sendo você doutor da lei, não entendes ainda estas coisas? O que ele quer dizer para os dias de hoje é isso para as pessoas, que tem muitas pessoas que querem ser doutores da lei, que querem ser os principais, que querem ser os melhores, querem ser os estudiosos, mas não entendem nada, não conseguem chegar um palmo diante do próprio nariz. É por isso que o Senhor Jesus Cristo prefere os Cornélios, as pessoas que têm obra, as pessoas bondosas, as pessoas que são caridosas, as pessoas que compram alimento para os pobres, as pessoas que compram remédio, que ajudam os pobres. É isso que Deus quer, é isso que o Senhor Deus quer que nós falamos para as pessoas. Tem que ter testemunho. Não adianta ter diploma e não entender as coisas que Deus quer com a pessoa, ser um ignorante. Quando a pessoa às vezes vai pregar no púlpito, mas eu não reparto nada que eu tenho com ninguém. Não adianta querer ter diploma, querer ser um doutor da lei. Tem que ser uma pessoa como o Cornélio, um chefe com autoridade, com pessoas, a autoridade dele ali, mas ele compartilhando a metade do que ele tinha com as pessoas necessitadas, comprando remédio, certo? Comprando alimento, fazendo o que era para fazer. Certo? Então, assim, ó, você tem que ter obra, você tem que ter um bom testemunho, porque existem, é que nem eu digo, assim, maneiras de ensinar, de evangelizar e de pregar. Então, assim, não adianta você querer ser um Nicodemos na palavra, querer ser um doutor, querer chegar com um diploma, querer chegar todo assim, sabe? Que nem ele diz assim, aquela pescocinho de louça, com terno, gravata, do sapato melhor, e não entender aquilo que o Senhor quer um para com o outro. Certo? É melhor não ter diploma, não ter nada, mas entender aquilo que o Senhor quer que nós fizemos para as pessoas, que é ensinar para elas como nós devemos se comportar, sem mentir, sabe, sem caluniar, sem perseguir. Tem que ter um bom testemunho, independente da classe social da pessoa. Diploma e esses cargos de querer ser doutor, querer ser profeta, querer ser apóstolo, querer ser isso, sabe? Se a pessoa não tiver o discernimento, se a pessoa não tiver a compreensão de ensinar, de compartilhar, não adianta de nada, certo? Então, assim, ó, prefira ser uma pessoa como o Cornélio, ter obra, ser uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa com o próximo,
Porque diploma não leva ninguém para o céu. Aqui Nicodemos não tinha o conhecimento, não entendia. Sabe, por mais que ele fizesse as coisas no particular dele, que era coisa dele, ele não tinha o conhecimento, não tinha o entendimento. Sendo ele um príncipe lá, um pastor, um evangelista, um padre, que fosse um doutor da lei, uma pessoa entendida, um estudioso, mas tinha letra, mas não conseguia ter o discernimento. Assim como os discípulos deixaram Jesus do outro lado do lago e entraram na barca e foram sem Jesus. Mas a pessoa que tem o discernimento, que tem o conhecimento, ela sabe. A pessoa que tem os dons do Espírito Santo não tem. Porque os discípulos não tinham, sabe, os dons do Espírito Santo. Eles tinham a letra, eles tinham ali, mas eles ainda não eram batizados, eles não tinham conhecimento. Aquelas pessoas observando e vendo o que eles falavam, que eles não queriam ouvir, eles foram atrás onde Jesus estava. Porque deixaram Jesus para trás. E aqui é que nem Nicodemos. Certo? Então, assim, nós temos que ser como Cornélio. Entrar na barca de Jesus sem saber que nós estamos na barca de Jesus. Para que nós tenhamos um bom testemunho, que o próprio Deus testemunhou dele as coisas boas que ele estava fazendo. Então, sejamos como Cornélio. Temos que dar um bom testemunho. Por mais que nós temos nossa vida particular, por mais que nós fizemos as coisas, nós temos que ter obra, nós temos que ter um bom testemunho, temos que ser pessoas boas. Certo? Não adianta querer ser o doutor da lei, querer ser o estudioso, querer ser o mais bom, o mais melhorzão, porque Jesus mesmo disse, aqui nas escrituras está provando isso aqui, ó. Ainda não entendeste estas coisas. Tem pessoas que ainda não entendem o que Jesus está falando. Então é assim, ó, eu peço que em nome de Jesus Cristo você tenha compreensão e entendimento como o Cornélio teve. E não faça nada sem levar Jesus Cristo junto. Não deixe Jesus no outro lado da margem. Não descarte Jesus. Não queira fazer sozinho. Fique do lado com Jesus. Que é a melhor coisa que tem para as nossas vidas, para os nossos corações, para os nossos familiares. É que eu peço em nome de Jesus Cristo para cada pessoa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês nessa tarde, que Deus abençoe você nessa sexta-feira. Não perca a oportunidade de você ir no culto nessa tarde, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.